A história tende a se repetir, e às vezes de maneira sombria. Durante o período do Império Romano, os cristãos eram frequentemente perseguidos e executados das formas mais cruéis. Gostaríamos de acreditar que a humanidade aprendeu algo com esse episódio horrível e doloroso. Mas a verdade é que aqueles que foram vítimas logo se tornaram algozes, e o ciclo recomeçou. O Vaticano é o berço da fé de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Mas com tanta história acumulada, é inevitável que existam capítulos sombrios e também chocantes. Para a maioria, essa história começa e termina com a Inquisição e os escândalos de pedofilia. No entanto, esses são apenas dois entre muitos episódios interessantes e quase desconhecidos. Prepare-se para uma viagem perturbadora, pois hoje vamos descer pelos 7 segredos mais obscuros do Vaticano. Segredo de número 7, os castrati. Um castrato, ou castrati no plural, era um tipo muito peculiar de artista que só poderia ter existido nos tempos antigos, pois hoje em dia seria um escândalo. A razão para isso é tão simples quanto dolorosa. Os castrati eram meninos que, ainda crianças, eram submetidos à castração, ou seja, tinham seus testículos removidos, para que mantivessem para sempre uma voz aguda e delicada, adequada para cantar temas religiosos e entreter nobres e reis. Para que você tenha uma ideia, ao fundo está tocando uma gravação de Alessandro Moreschi, o último castrato da história. No passado, havia uma delegação do Vaticano que viajava de cidade em cidade e de vilarejo em vilarejo, oferecendo grandes quantias de dinheiro aos pais de meninos com talento vocal. Eles eram levados para conservatórios rigorosos, onde não apenas recebiam treinamento musical, mas também eram submetidos à castração. Esse ato era considerado bárbaro até mesmo na época, mas os sacerdotes encontraram uma maneira de encobrir o procedimento. Instruíam os pais a dizerem que os genitais da criança tiveram de ser amputados devido à mordida de um porco. Segredo de número 6. As vidraças como marketing. Muitos acreditam que o marketing é uma invenção do século XX, mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Em um sentido mais abstrato, o marketing é quase tão antigo quanto a civilização e a política. Na Idade Média, a Igreja e outros poderes dominantes compreendiam algo que ainda hoje é explorado. Uma população ignorante é mais fácil de controlar. Um método incrivelmente eficaz que o Vaticano usava para atrair fiéis era através das belíssimas vidraças das igrejas. Imagine-se no lugar de uma pessoa comum daquela época, um analfabeto que nunca tinha saído do seu vilarejo e que sequer conhecia o vidro. Ao entrar em uma catedral e ver aqueles vitrais coloridos brilhando sob a luz do sol, era impossível não ficar deslumbrado. O Vaticano encomendou centenas de milhares dessas vidraças não por amor à arte, mas porque elas eram uma poderosa ferramenta de marketing, ajudando a vender ao povo a ideia de um paraíso celestial, uma vida sem carências nem limitações. Segredo de número 5. O Vaticano e o crime organizado. Quando falamos dos segredos e escândalos do Vaticano, geralmente nos referimos a eventos históricos. Mas e quanto às questões mais recentes? O envolvimento da Igreja com organizações criminosas, como a máfia italiana, Cosa Nostra, é um segredo a céu aberto. Existem inúmeras provas de que o Vaticano tolerou e até colaborou com o crime organizado, muitas vezes preferindo ignorar seus atos em troca de benefícios financeiros. O Banco do Vaticano, em particular, tem sido amplamente documentado como um dos pontos onde esses laços se estreitam. Se considerarmos que estamos falando de organizações envolvidas em extorsão, assassinatos, prostituição e tráfico de drogas,
Fica evidente o quão escandaloso esse relacionamento é. Nos últimos anos, altos membros da cúpula vaticana têm tentado romper esses laços, mas entre a promessa e a ação existe uma grande diferença. Segredo de número 4. Miguel Ângelo e o Papa Brigão. Nem tudo precisa ser sombrio. O Vaticano também guarda segredos que são, no mínimo, tragicômicos. Entre eles está a história de uma das maiores figuras do Renascimento, Michelangelo Buonarroti, mais conhecido como Miguel Ângelo. Arquiteto, pintor e escultor, Miguel Ângelo foi um gênio inigualável. Ele pintou a Capela Sistina, criou a icônica imagem da criação de Adão e esculpiu obras-primas como o Davi e a Pietà. No entanto, existia um detalhe sobre ele que, para os padrões da época, era problemático. Miguel Ângelo era homossexual e não fazia questão de esconder isso. O Papa da época, Júlio II, conhecido como o Guerreiro, era um homem de temperamento explosivo. A relação entre ele e Miguel Ângelo era cheia de conflitos. Disse que brigavam até fisicamente e que o artista chegou a aparecer com um olho roxo após uma dessas discussões. Mas apesar dos desentendimentos, os dois tinham um forte laço de amizade. O Papa protegia Miguel Ângelo e, apesar de seu temperamento difícil, nunca deixou que sua orientação sexual interferisse no respeito que tinha por ele. Segredo de número 3. A Inquisição e a arte da tortura. A expressão tortura medieval evoca imagens brutais e com razão. A Inquisição, estabelecida pela Igreja Católica, foi uma das primeiras instituições a estudar e aperfeiçoar técnicas de tortura. O raciocínio era simples. Se a tortura era considerada aceitável para punir crimes comuns, então deveria ser ainda mais apropriada para punir crimes contra Deus. Foi assim que se desenvolveram métodos brutais, como a privação do sono, tortura psicológica e até mesmo técnicas que ainda são usadas em versões modernas por forças militares ao redor do mundo. Se houvesse um direito autoral para a tortura, ele pertenceria ao Vaticano. Segredo de número 2. A perseguição aos dissidentes. Sendo uma das instituições mais poderosas do mundo, o Vaticano sempre teve disputas internas. E no passado, a Igreja lidava com os dissidentes de maneira extremamente brutal. Martinho Lutero não foi o único a denunciar as práticas corruptas do Vaticano. Figuras como John Wycliffe, Jan Hus e William Tyndale, este último, condenado simplesmente por traduzir a Bíblia para o inglês, foram perseguidos e executados de maneiras horríveis. A Igreja não tolerava aqueles que ousavam questioná-la, e qualquer um que desafiasse sua autoridade era silenciado permanentemente. Segredo de número 1. A Inquisição como um negócio. Se perguntarmos qual foi o maior escândalo do Vaticano, muitos mencionariam os casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes ou as atrocidades da Inquisição. No entanto, há um detalhe sobre a Inquisição que poucos conhecem. Pode-se até imaginar por que, na Idade Média, um sacerdote acreditaria estar combatendo o mal ao queimar uma bruxa. Mas a realidade era ainda pior. A Inquisição não se baseava apenas em suspeitas religiosas. Era um grande negócio. Desde os juízes até os verdugos, passando pelos carcereiros e padres que conduziam os julgamentos, todos ganhavam dinheiro com o sistema inquisitorial. Muitas pessoas foram condenadas e queimadas vivas, não porque representavam um perigo real, mas simplesmente porque a Inquisição gerava empregos e lucros dentro do Vaticano. Diante de tantos segredos ocultos ao longo da história, fica a pergunta: até que ponto o poder e a influência justificam ações questionáveis? O Vaticano, sendo uma das instituições mais antigas e poderosas do mundo, carrega consigo um legado de fé, mas também de polêmicas e mistérios.
Quantos outros segredos ainda permanecem trancados em seus arquivos e corredores silenciosos? Independentemente de crenças ou opiniões, é inegável que sua história continua a intrigar e despertar curiosidade. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Nos vemos no próximo mistério.